Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores. Abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não exprimidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como uma subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Palavra do Senhor, meus irmãos. Deus estabeleceu um pacto com Israel, exigindo exclusividade na adoração e na observância dos seus preceitos. No entanto, irmãos, o povo falhou em cumprir sua parte no acordo, alternando entre a negligência parcial e a transgressão total. Os termos desta aliança eram explícitos. A fidelidade garantia a proteção divina, enquanto a rebeldia resultaria em juízo. É o que nós encontramos em Deuteronômio 28. Atente para o que está escrito. Deus falando: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Ele aí passa a descrever aí no capítulo 28, depois vocês podem ler. Agora tem uma advertência no 15. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Então, no pacto que Deus fez, ele promete abençoar, mas promete também punir, havendo infidelidade. Esse panorama de infidelidade permeia toda a trajetória de Israel no Antigo Testamento. Nós vamos perceber isso desde o tempo que eles saem do Egito até na entrada da Terra Prometida, e mesmo na Terra Prometida eles não perseveram no caminho do Senhor. Por causa disso é que nós encontramos em vários períodos de Israel ele sendo subjugado por nações estrangeiras. A causa era uma só: desobediência ao pacto. O ápice desse processo foi a destruição do reino e o subsequente exílio na Babilônia, que perdurou 70 anos. Por que eles foram para a Babilônia? Porque eles não guardaram a aliança que Deus havia feito com eles. O tempo de Isaías
foi marcado por uma gangorra espiritual em Judá, aí o Reino do Sul. Enquanto reis como Uzias e Ezequias buscaram ao Senhor, outros períodos foram de total afastamento de Deus. Enquanto o Reino do Norte, todo rei se afastou de Deus, o Reino do Sul tinha seus momentos de glória, mas também tinha seus momentos de decadência. Por isso, as mensagens do profeta Isaías focavam na denúncia do pecado e nas ameaças de castigo, servindo como um ultimato chamado à fidelidade. A profecia ali parece que já tinha ocorrido, ele usa o tempo verbal como se a coisa já estivesse acontecendo. Não, ele estava prevendo o que iria acontecer se o povo não retornasse aos caminhos do Senhor. Esse texto que nós acabamos de ler há pouco. Vamos então dedicar nosso tema ao seguinte tema: a quebra da aliança com Deus. Analisaremos como o distanciamento espiritual de Judá transformou uma aliança sagrada em um processo de acusação divina, revelando as feridas de uma nação que esqueceu sua identidade. Então, o primeiro ensino que eu gostaria de focar nesses versículos aí é que a quebra da aliança de Deus será testemunhada por objetos inanimados. Leamos o versículo 2. Deus falando para ele através do profeta: ouvi, ó céus, e dai ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O texto de Isaías inicia um processo judicial em que o céu e a terra são testemunhas. Por que o inanimado? Por que Deus convoca os céus e a terra? Porque enquanto as estrelas e o solo cumprem o propósito que Deus determinou, o ser humano, a imagem de Deus, quebrou a sua aliança. Adão e Eva comeram do fruto proibido. A acusação é dolorosa. Deus não nos trata apenas como servos, súditos, mas como filhos. Engrandeci filhos, e eles se rebelaram contra mim. Apesar de sermos filhos, de serem engrandecidos, nós, em Adão, escolhemos nos rebelar, Israel também. No momento da fundação da nação, irmãos, vamos voltar bem para trás, quando eles estão ali no deserto, Deus apresentou as cláusulas de sua aliança perante o tribunal da criação. Deus invocou a criação como testemunha da aliança que ele estava fazendo com o seu povo. Aí em Deuteronômio, olha o que diz: os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí deu o desejo de Deus: escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Como? Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-te a ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Ele invoca o cosmo para registrar sua oferta. Te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. O apelo era emocional e vital. Escolhe a vida. Séculos depois, o texto de Isaías mostra que as mesmas testemunhas que presenciaram a promessa agora são chamadas a atestar a quebra do juramento. É como se Deus estivesse puxando o arquivo de um contrato assinado séculos antes. Lembra quando a gente vai fazer registrar a certidão de casamento, precisa de 2 testemunhas?
Essas mesmas testemunhas aparecem, olha aí, o cara não está cumprindo, está traindo a esposa, está traindo o marido. Deus chama os céus e a terra. Deus, irmãos, cumpriu rigorosamente sua parte no pacto. Estabeleceu Israel na terra prometida, subjugou seus adversários e prosperou a nação até torná-la fluente e numerosa. Esse ápice da nação foi no período de Davi, que subjugou os povos, se tornou uma grande nação. Como afirma Isaías, ele criou e engrandeceu seus filhos. Contudo, a contrapartida de Israel foi a uma desobediência ostensiva, trocando a exclusividade do Senhor pela idolatria pagã e pela violação sistemática de sua lei moral. 40 dias depois de Deus ter dado a sua lei, porque Moisés demorava, eles fizeram os bezerros e adoraram. Quebraram ali no monte Sinai, a lei que Deus tinha dado. Enquanto Deus agiu como um pai investidor, que preparou o terreno, protegeu a casa e promoveu o sustento, o povo agiu como um herdeiro que despreza a própria origem. O que diz Isaías 1, 2, ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. A marca de um filho rebelde é a resistência em se submeter à vontade de Deus expressa nas Escrituras. Não aceita o que Deus falou, o que Deus registrou. Nele, o desejo pela adoração genuína desaparece e a reverência no culto público dá lugar ao descaso. Mais à frente, não é o nosso momento de comentar isso, mas ele disse, eu estou cansado das orações, estou cansado das ofertas, por favor, feche essa igreja, eu não quero mais esse culto porque vocês não me adoram verdadeiramente. A negligência, por exemplo, hoje, com a leitura bíblica e a apatia na vida de oração, tornam-se o seu padrão, resultando em um coração endurecido que já não manifesta amor nem por Deus, nem aos irmãos, nem ao próximo. Toda pessoa que está quebrando o pacto com Deus se afasta da vida devocional. Não tem prazer em orar, em ler, em cultuar. Quando o coração se fecha em revolta, a vida cristã deixa de ser um relacionamento de amor e passa a ser, no máximo, um conjunto de rituais vazios ou, no pior dos casos, um desprezo total pelo sagrado. Muitos continuavam indo à igreja, não tinham dificuldade de ir na igreja, apresentar dízimo, oferta, mas tudo aquilo ali não era de coração. E outros nem vão lá, nem se preocupavam em se aproximar. Será, irmãos, que esta tem sido a nossa marca? Somos iguais àqueles homens, àqueles crentes dos dias de Isaías? Será que somos filhos rebeldes ou filhos obedientes? Além das testemunhas externas da criação, possuímos um monitor interno da aliança, a consciência. Deus estava falando ao povo pela criação, mas Deus continua falando pela voz da consciência. No ato da profissão de fé e do batismo, é o dia em que nós selamos o nosso acordo com Deus. A nossa alma registra esse pacto, registra essa aliança. Como diz o Romanos, presta atenção. Quando, pois, os gentios que não têm lei, a lei escrita, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo a lei escrita, servem eles de lei para si mesmo. Estes demonstram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência, e os seus pensamentos
mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Então, essa consciência, no dia que nós batizamos e que a gente se dizia não fazendo o que Deus manda, ela toca. Só você não está vivendo conforme o que você prometeu no dia do seu batismo. A lei de Deus, irmãos, está gravada em nosso coração. E a consciência atua como um promotor ou defensor interno. Se nossa consciência não estiver cauterizada pelo pecado, ela soará um alarme espiritual sempre que nossos passos se desviarem da confissão que outrora fizemos. Todo crente sabe quando tem sensibilidade. Até no pensamento, quando nós pecamos, dói no nosso interior. É por isso que algumas vezes a gente não quer vir na igreja, porque sabe que fez alguma coisa errada e isso incomoda o nosso coração. A gente tenta se esconder de Deus como nossos pais. Enquanto o texto de Isaías foca em testemunhas externas, o cosmos, céus e terra, o apóstolo Paulo em Romanos nos aponta para a testemunha interna, o tribunal da alma. Se desprezamos a voz interior moldada pela palavra, permitimos que a tríade da apostasia, o maligno, a natureza caída, o sistema do mundo se estabeleça em nossa consciência. Quando eu não respeito a consciência, o diabo se aproveita. Diz, não des lugar ao diabo. Carne e o mundo e o diabo começam a se apossar da nossa consciência. Esse domínio cria uma barreira espiritual que cauteriza a mente e impede que a luz de Deus penetre em nosso ser, mergulhando-nos em uma cegueira espiritual voluntária. Preste atenção como é importante a consciência. 1 Timóteo 1,19. Leiam comigo, é pequeno versículo. Mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Enquanto a consciência é uma testemunha interna e a criação, a testemunha externa, a igreja local funciona como espelho da aliança, em que a palavra é proclamada e vivida. Toda a comunidade evangélica que preserva a fidelidade doutrinária e moral constitui um canal vital para aferirmos nossa lealdade ao Senhor. Não importa uma comunidade que a gente possa visitar, se ali prega verdadeiramente o evangelho, sempre seremos confrontados. Se estamos louvando a Deus, se estamos desagradando ao Senhor. No ambiente congregacional, as verdades fundamentais da aliança são constantemente proclamadas, oferecendo-nos um padrão necessário para avaliar a fé e nossa conduta. É por isso que a gente, às vezes, se incomoda quando vem na igreja. O pastor não sabe nada, o pregador não sabe de nada, e a palavra fica assim, poxa, quem foi que contou para ele? Não contou, Deus sabe. E Deus fala através da sua palavra. Mais do que ensino, essas comunidades nos cercam de referências vivas. Irmãos cuja fé vibrante serve tanto para aquecer nosso espírito, quanto para nos despertar para uma consagração. O que diz Paulo a Timóteo? Vamos ler? Escrevo-te estas coisas, esperando em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte. Todo ajuntamento é a casa do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Deus manifesta a sua presença de forma singular na Assembleia dos Santos. Onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei. O homem de branco passeia no meio da igreja, por meio do Espírito Santo e da eficácia da sua palavra.
Ele exerce o ministério de exortar, de consolar e instruir. Essa ação divina inclui a repreensão necessária, servindo como um ato de misericórdia para que o crente seja disciplinado no presente e não venha a perecer com o sistema deste mundo. Até a disciplina de Deus é boa, porque é para nos salvar e não para que a gente se perca. Apocalipse diz: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Jesus falando: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Os candeeiros representam a igreja. Jesus disse: eu ando no meio da igreja presbiteriana da Boca do Rio. Ele anda. Portanto, negligenciar a Assembleia dos Santos é abdicar voluntariamente do processo de santificação. Ao desprezarmos o ajuntamento, fechamos as portas para a instrução divina e rejeitamos a correção do Senhor da igreja, tornando-nos vulneráveis ao endurecimento da consciência e ao declínio espiritual. Sim, os desigrejados estão errados, porque é na igreja que Deus se manifesta de uma maneira especial e poderosa. Deixar a igreja é algo gravíssimo, é perder-se essa referência maravilhosa para a nossa vida. A Bíblia Sagrada, irmãos, como revelação escrita de Deus, é o padrão absoluto para aferirmos a autenticidade da nossa caminhada cristã. Consciência, a igreja, a palavra. Ela, a palavra, atua como uma bula divina, aprovando ou reprovando nossas crenças e condutas com autoridade soberana. Veja o que diz Hebreus, se referindo à palavra. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. A palavra não é um texto morto, estático, mas uma força viva e cortante que penetra as camadas mais profundas da alma, expondo intenções que nem nós mesmos conhecemos. É por isso que a gente abre assim a Bíblia e diz: não gostei desse versículo, mas é porque Deus falou pelo versículo. Aí a gente pula para outro e pula para outro, tentando abafar a voz, mas Deus fala pela palavra. Por isso que uma pessoa que está no erro não lê a palavra. Não lê, porque não importa o lugar que ele for ler, Deus vai falar com ele, vai denunciar o erro dele. Se levarmos a sério nossa aliança com o Senhor, o contato diário com o texto sagrado é imperativo, pois nele reside a revelação completa de tudo o que devemos crer e praticar para sermos filhos autênticos. Diz Paulo a Timóteo, falando sobre a Bíblia: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmãos, o diagnóstico está diante de nós. Deus nos proveu instrumentos claros para avaliarmos nossa fidelidade. A voz da consciência, a autoridade da palavra e o testemunho de nossas ações. O Senhor requer fidelidade agora e a requererá também no dia do juízo. Se o diagnóstico for de queda, o remédio é um só: arrependei-vos. Arrependei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Precisamos confessar nossas transgressões,
e abandoná-las para que a misericórdia nos alcance. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ignorar esse chamado é aceitar a disciplina corretiva, pois assim como Israel no passado, não há como quebrar o contrato com o Todo-Poderoso sem colher os frutos amargos da desobediência. Deus é amor, mas também Ele é justiça. Nós fizemos uma promessa e disse: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Ele não terá por inocente aquele que toma seu nome em vão. O batismo e a profissão de fé é um voto a Deus, é um invocar o nome do Senhor. Aqueles que ainda não firmaram uma aliança com o Senhor precisam compreender sua condição espiritual. Talvez você diga assim: por isso que ainda não me batizei nem dei minha profissão de fé. Não quero entrar nesse acordo agora, só quero entrar lá no fim, porque no fim eu não vou sofrer muito. Existe o pacto das obras. Quem não está no pacto da graça, está no pacto das obras. Como descendentes de Adão, nascemos debaixo da sentença de condenação, tendo participado da queda e da desobediência original. Não comemos como nossos pais, mas estávamos em nossos pais. Contudo, há esperança se nós estamos em Adão. Se você olhar para Jesus, que tomou sobre si os nossos pecados e ressuscitou para a justificação de todo aquele que nele crê, não vai perecer eternamente. Corra para Jesus agora mesmo. Ele é o único refúgio seguro para escapar da ira divina, tanto a que já se manifesta, quanto a que virá. Aí dá um tempinho, eu vou falar a segunda verdade, e depois encerro. A quebra da aliança com Deus é demonstração de ingratidão. Leia o versículo. Porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Irmãos, a ruptura da aliança com o Senhor é, acima de tudo, uma evidência de profunda ingratidão. Ele cuidou, nutriu e levou Israel, mas a resposta que obteve foi a rebeldia. Quebrar o contrato com Deus é desprezar o investimento de amor de quem nos tem dado tudo. Não há maior contradição do que a criatura se rebelar contra aquele que lhe dá o ar para respirar. O que diz Paulo aos atenienses? O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De uma só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possa achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Paulo nos lembra que Deus não precisa de nada de nós, nem dízimo, nem oferta, porque tudo vem dele. Tudo é dele. O que é que nós vamos oferecer a ele se tudo pertence a ele? Nós mesmos pertencemos a ele. A alma é dele. Ele é o doador da vida, da respiração e tudo mais. Quando quebramos nossa aliança com o Senhor, estamos mordendo a mão que nos sustenta e tentando
existir fora da única fonte que nos mantém vivo. Ele diz na sua palavra, sem mim, nada podeis fazer. A ingratidão é o esquecimento de que nossa existência é um empréstimo constante da graça divina. Ele lá no profeta diz que a alma do Pai e a alma do Filho pertence a mim. E a alma que pecar, esta morrerá. A providência divina abrange todas as esferas da nossa vida, do ventre materno ao exercício da nossa profissão. Reconhecemos que a capacidade de prover o pão e o êxito em nossa formação acadêmica são concessões da soberania de Deus. Ele é o arquiteto de nossa família e o provedor de nossas posses lícitas. Veja o que diz Tiago. Toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Entendemos que cada boa dádiva é um reflexo da bondade de um Deus imutável, que sustenta a ordem da criação e a vida de seus filhos com generosidade constante. Nunca deixou nos faltar. Nós estamos vivos por quê? O pão nosso de cada dia sempre Ele tem nos dado. Contudo, em vez de erguermos um altar de gratidão por tantos benefícios, porque diz o salmista, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo, nós frequentemente respondemos ao Senhor com insultos, com afrontas. Fazemos isso quando escolhemos trilhar os caminhos da carne pecaminosa, entregando-nos à idolatria, a feitiçarias, falsos testemunhos e dissoluções como a bebedice e glutonaria. E que não dizer da imoralidade sexual? E o ápice da rebeldia é usar a vida e as habilidades que Ele nos deu para afrontar a sua santidade. O corpo pertence a Deus. O dinheiro pertence a Deus. Tudo que temos é de Deus e precisa ser oferecido a Ele. Quando oferecemos ao outro, nós estamos cometendo ingratidão. Nossa ingratidão se manifesta de forma aguda, através das murmurações que proferimos quando as circunstâncias não são favoráveis. Deus não me ama, aí por isso eu estou doente. Deus não me ama, por isso eu estou desempregado. Deus não me ama. Nós começamos a se queixar quando a dificuldade chega. Em vez de seguirmos a recomendação de Tiago para considerar as provações como motivo de alegria, permitimos que a reclamação ocupe o lugar do louvor. Diz aí, Tiago, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Até na dificuldade nós deveríamos louvar a Deus. Ele está usando essa situação para aperfeiçoar o nosso caráter, para a gente ficar mais parecidos com Jesus. Tiago nos ensina que a aprovação não é um erro de Deus, mas um processo para produzir perseverança e maturidade. Quando murmuramos, revelamos que não confiamos em Deus da nossa provisão e desprezamos o trabalho de aperfeiçoamento que Ele está realizando em nós. De que se queixa? Por que está se queixando? Deus não sabe trabalhar? Ele sabe trabalhar. Devemos compreender, irmãos, que as adversidades inerentes à existência são frutos diretos da queda humana. Sim, quando estiver sofrendo, lembre, de que se queixa o homem? Queixe cada um dos seus próprios pecados. Se o Senhor não operasse continuamente em nosso favor, a vida se tornaria insuportável. Porque no mundo de pecado a gente consegue ser alegre, porque Deus traz refrigério. Ele é o pastor que nos guia às águas tranquilas. Todavia, essa realidade não é de responsabilidade divina, mas sim
a consequência dos nossos próprios pecados contra o Criador. Se nós estamos sofrendo, sempre será por nossa culpa, nunca por culpa do Senhor. Afinal, o padrão estabelecido pela justiça eterna é claro: o salário do pecado é a morte. Mas Jeremias, vendo a destruição de Jerusalém, porque ele foi o profeta que presenciou a destruição de Jerusalém, naquele caos, ele disse, Lamentações 3:22. Vamos ler? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. A gente sempre deveria dizer assim: obrigado, Senhor. Eu merecia a morte, mas o Senhor, pela sua misericórdia, não derrama a morte, mas a vida, que é graça. Portanto, trilhar um caminho oposto à aliança com Deus é uma manifestação de profunda ingratidão para com aquele que é infinitamente fiel e misericordioso. Que possamos ter a humildade de reconhecer a gravidade da nossa ofensa contra o Senhor. Caso estejamos em desobediência, precisamos buscar o caminho do arrependimento antes que o nosso coração se endureça. O cuidado de Deus, irmãos, transcende o sustento material e o bem-estar terreno. Em sua infinita graça, o Pai nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Então eu falei até aqui do comer, do beber, do vestir, sobreviver, da família. Isso a gente recebe, mas ele deu algo muito precioso, as bênçãos espirituais. Fomos escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo, não por mérito ou virtudes humanas, mas segundo o soberano beneplácito da sua vontade. Compreender que em meio a uma população global de 8 bilhões de pessoas, o Senhor nos elegeu por sua graça para portarmos uma nova identidade, deveria ser o maior incentivo para honrarmos ao Senhor. São 8 bilhões. Por que ele vai olhar para nós? Tanta gente importante no mundo, tanta gente rica, tanta gente bela, e ele escolheu a nós para estarmos na sua presença. É algo glorioso. Essa consciência de sermos o seu povo eleito nos constrange a viver no tempo presente uma vida que glorifique aquele que nos amou primeiro. Embora, irmãos, a eleição divina fosse uma realidade tanto para Israel, porque Israel também foi escolhido, quanto para nós, o povo escolheu o caminho do adultério espiritual. Mesmo sabendo que Deus havia escolhido eles, eles não quero saber que o Senhor me escolheu, não. Eu vou para Baal, eu vou para Astarote, eu vou adorar os outros deuses. Eles buscaram em divindades pagãs as bênçãos que já tinham em suas mãos por meio da bondade do Senhor. Essa atitude revela o perigo de não reconhecermos o cuidado de Deus em nossas vidas, o que nos leva a buscar fora dele uma satisfação que só se encontra na sua aliança. Porque Oséias, o casamento de Oséias, é um simbolismo da infidelidade de Israel para com Deus. Diz Oséias, vamos ler? Ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo e o vinho e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Então as pessoas estão correndo atrás dos homens e não de Deus, que dá tudo. O negligenciarmos a adoração a Deus em favor de qualquer entretenimento ou atividade secular, estamos declarando silenciosamente que o Senhor não é suficiente para nós. Por que não vem adorar a Deus? Estou estudando para a prova. Por que não vem? Estou me preparando mais profissionalmente. Por que você não está adorando a Deus? Porque eu vou ver o jogo do Bahia. Porque eu vou ver o jogo do Vitor. Porque eu vou para o cinema. Porque eu vou para a praia. Que ingratidão é essa da nossa parte? Se Deus é tudo para nós, por que estamos buscando nessas coisas a própria satisfação? Quando priorizamos uma partida de futebol, uma sessão de cinema,
festa ou até mesmo empenho acadêmico e profissional acima da nossa comunhão, revelamos que o nosso prazer e segurança estão depositados nestas coisas e não no Criador que nos concedeu todas elas. A revelação bíblica culmina na sublime verdade de que o Senhor nos adotou em Cristo, tornando-nos seus herdeiros e co-herdeiros com o seu Filho. Que coisa maravilhosa! Criatura é transformada em filho do Criador. É uma transição da graça imensurável. Deixamos a condição de meras criaturas de Deus para assumirmos a dignidade de seus filhos. Diz a palavra que nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Esta herança não é baseada em nossa linhagem, mas no mérito de Jesus, que nos abriu as portas da família divina. Veja o que diz João. Vede que grande amor nos tem concedidos o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, Jesus, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Contudo, assim como Esaú desprezou o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas, Israel ignorou sua dignidade de filho de Deus em troca dos prazeres momentâneos do pecado. Que coisa! Como é que a pessoa troca? Mas troca. Da mesma forma, muitos que hoje professam a fé em Cristo têm negociado sua adoção espiritual. Trocam a herança eterna por uma infidelidade conjugal, pelo sexo fora do casamento, por recursos obtidos mediante fraude ou pela busca vã por fama. Estão sacrificando a felicidade eterna no altar dos prazeres transitórios. Lembra de Judas? Judas, poxa, é um privilégio que ele teve sem igual. Ele era apóstolo de Cristo. Ele conviveu 3 anos com Cristo, mas ele trocou Jesus e a vida eterna por 30 moedas que ele mesmo não pôde usufruir, por causa da consciência pesada, né? A redenção em Jesus nos garantiu vitória sobre o mundo, sobre a carne e o diabo. Contudo, a Bíblia nos alerta sobre a tragédia da regressão espiritual. Assim como Israel desejou o Egito, há o risco real de nos deixarmos vencer pelas antigas contaminações. Pedro diz, portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhe fora dado. Com eles aconteceu que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Misericórdia. Voltar atrás, após conhecer o caminho da justiça, torna a condenação ainda mais grave. Jesus fala, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que foram feitos em ti fossem feitos em Sodoma, ela teria permanecido até o dia de hoje. A linguagem de Pedro é crua e direta. O retorno ao pecado é uma involução espiritual repugnante, comparado ao animal que volta à sua própria imundície, revelando um coração que nunca valorizou verdadeiramente a libertação recebida. Não podemos ignorar este fato. Deus abriu nossos olhos para as riquezas espirituais em Cristo.
assim como Israel, por meio dos espias, contemplou a preciosidade da terra. Contudo, a exemplo deles, muitas vezes preferimos a falsa segurança da escravidão à liberdade da obediência. Somos, de fato, muito semelhantes. Trocamos facilmente as promessas eternas pela estabilidade terrena. Não foi o jovem rico que queria a vida eterna? E Jesus disse, vou lhe dar, vende tudo, dá aos pobres, segue-me. Ele voltou, porque ele preferiu as propriedades do que a vida eterna. Que possamos reconhecer quão profunda é a nossa ingratidão ao desprezarmos o banquete celestial em troca das migalhas deste mundo. Diz João, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Apesar de nossa inclinação para a ingratidão, Deus deu uma segurança, nos deu uma segurança inabalável. Diz Efésios, em que também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Ele nos batizou com o Espírito Santo. Quando cremos em Jesus, fomos marcados pelo Espírito Santo. Este selo identifica que ele é o nosso dono. E o penhor funciona como um adiantamento da glória que nos espera. Isso significa que, embora o caminho seja difícil, nesse mundo tereis aflições, o Espírito Santo habita em nós como um depósito que garante que Deus completará sua obra e nos levará à posse eterna da nossa herança. Sim, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Devemos temer ao olhar para a história de Israel. Eles desfrutavam da presença visível de Deus. A nuvem que os guiava de dia e a coluna de fogo que os protegia à noite. Contudo, nem mesmo esses milagres impediram que o Senhor se desagradasse deles. Por não valorizarem as obras de Deus e se entregarem à incredulidade, à imoralidade, à idolatria, aquela geração foi sentenciada ao deserto. Eles viram a glória, mas não honraram o Senhor da glória, e seus corpos caíram antes de alcançarem a promessa. O Senhor tem derramado sobre nós, irmãos, tanto dádivas comuns, sustento, a vida e as habilidades, quanto dádivas especiais, a eleição, a adoção, o selo do Espírito Santo. Portanto, quando falhamos em honrar o nosso compromisso com Deus, não estamos apenas cometendo um erro ético, estamos demonstrando uma ingratidão profunda para com aquele que é a fonte de toda a nossa provisão física e espiritual. Não há razão legítima para o nosso desânimo, pois Deus tem cumprido sua parte na aliança com fidelidade inabalável. O drama nosso está em nós mesmos, em nossas ambições. Nós queremos as coisas terrenas, nós desejamos as coisas pecaminosas, que nos distraem e nos fazem perder o interesse em honrar o nosso pacto com o Senhor. O desânimo espiritual, muitas vezes, é apenas o sintoma de um coração que se deixou seduzir pelos tesouros que não podem satisfazer. Sabedores disso, o que é que diz o profeta Isaías para todos nós? Conclusão. Buscai o Senhor, se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso seu caminho iníquo. Os pensamentos. Converta-se ao Senhor
que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico. Que Deus nos abençoe.